Você já parou para se perguntar por que certas pessoas entram em sua vida como se fossem salvação e depois se revelam como a própria ruína disfarçada? Por que nos deixamos seduzir por rostos encantadores que escondem monstros bem treinados? Na arte da manipulação, talvez a resposta esteja onde quase ninguém ousa olhar, no inconsciente sombrio que Carl Jung chamou de a sombra. E se eu te dissesse que o verdadeiro perigo não está nas palavras doces do narcisista psicopata, mas no espelho invisível que ele segura diante da sua alma, forçando você a confrontar o que negou a vida inteira? Eles não gritam, eles sussurram, eles não atacam, eles seduzem. E quando você percebe, não está mais no controle. Está aprisionado num labirinto emocional onde cada saída parece uma armadilha e cada gesto de amor é um bisturi invisível cortando suas defesas psíquicas. Jung sabia que a mente humana é um campo de batalha entre a persona e a sombra, e o narcisista é mestre em se infiltrar nessa fenda. Mas como desmascarar quem vive disfarçado até de si mesmo? Talvez você ache que entende o que é manipulação. Talvez acredite que consegue reconhecer um predador emocional só pelo tom da voz ou pelo brilho artificial no olhar. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro jogo é silencioso? Que o narcisista psicopata opera como um vírus simbólico, se alojando nas suas memórias, distorcendo suas verdades mais íntimas, até que você começa a duvidar do próprio reflexo? A pergunta não é: você sabe quem ele é? Mas sim, você sabe quem você se tornou perto dele? Existem golpes psicológicos tão precisos que não machucam o corpo, mas desarmam a alma. E não são técnicas banais, são chaves arquetípicas forjadas no inconsciente coletivo, capazes de dissolver o disfarce do narcisista como névoa ao sol. Carl Jung deixou os rastros, mas poucos têm coragem de segui-los até o fim, porque nessa jornada, o inimigo a ser vencido pode ter a sua própria face. E isso, meu caro, é o que a maioria prefere não enxergar. Você está prestes a cruzar a linha entre a ilusão e a verdade. Mas saiba, esse caminho não perdoa os distraídos. Há 5 armas ocultas que podem expor o narcisista psicopata como ele realmente é, mas só serão reveladas a quem resistir. Ao impulso de parar, de negar, de fugir. Fique, porque a resposta que você procura não está nas palavras. Está no que cada silêncio vai gritar quando a máscara cair. Ele entra na sua vida como se soubesse o que você precisa ouvir. Como se tivesse lido as entrelinhas da sua alma antes mesmo de você escrever a primeira frase. E você sente que pela primeira vez alguém te viu por inteiro. Mas o que você ainda não sabe é que aquilo que parece acolhimento é apenas a moldura de uma armadilha construída com as sobras do seu próprio abandono. Não é amor, é simetria. Uma simetria desconcertante entre o seu vazio e a fome insaciável de um narcisista psicopata. Carl Jung escreveu que tudo aquilo que negamos em nós mesmos retorna do lado de fora como destino. E é por isso que o narcisista não apenas aparece, ele encarna a sombra que você não quis enxergar. Ele te entrega exatamente o que você mais deseja, para depois arrancar isso de você com a precisão de um cirurgião do sofrimento. E você chama isso de azar, de erro, de destino cruel. Mas no fundo, já havia sinais, pequenos espelhos quebrados, espalhados pelo chão da sua infância. Há um tipo de manipulação que não deixa rastros, porque se move por dentro, silenciosa, simbólica, ancestral. O narcisista não te empurra, ele te conduz. Ele não grita, ele sussurra verdades, misturadas com veneno. E quanto mais você tenta entender, mais se afunda numa névoa emocional, onde cada lembrança se contorce como se algo estivesse errado com você. E a culpa nasce como uma semente escura plantada em terreno fértil.
aquele que você mesmo regou com sua necessidade de ser aceito. Você não percebe quando perde o controle, porque não há gritos, não há ameaças, só há elogios, promessas, olhares longos demais. Só há aquela sensação estranha de estar sendo observado por dentro, como se alguém estivesse tocando em partes suas que nem você tinha coragem de alcançar. E então você cede. Cede por carência, por exaustão, por acreditar que finalmente encontrou alguém que compreende suas cicatrizes. Mas ali, exatamente ali, é onde a captura acontece. Não existe prisão mais eficiente do que aquela que é confundida com liberdade. E o narcisista sabe disso. Ele não te amarra, ele te seduz, ele não te prende, ele te convence a ficar. E quando você tenta sair, já não lembra exatamente quem era antes de entrar. As memórias se embaralham, as certezas se apagam, e tudo que resta é uma voz que te pergunta, bem baixinho: será que o problema sou eu? Essa pergunta não nasceu de você. Foi colocada aí cuidadosamente por alguém que estudou sua dor com olhos famintos. Jung acreditava que todo encontro é uma colisão entre inconscientes. Você não atrai o que quer, atrai o que precisa enfrentar. E por isso o narcisista não é apenas um vilão externo. Ele é uma figura simbólica. Ele é o portador da sua própria recusa. Ele encarna aquilo que você tentou esconder de si mesmo durante anos. E é por isso que é tão difícil vê-lo como ele realmente é. Porque desmascará-lo é, de certa forma, também se despir. E isso dói, isso arde. Isso queima até a alma. Mas e se eu te dissesse que há um ponto onde o jogo vira? Que existem brechas no script do manipulador onde ele perde a força? Não com gritos, não com vingança, mas com consciência, com lucidez, com golpes invisíveis que cortam o ego dele como faca afiada corta seda. Não se trata de reagir, trata-se de enxergar. E o que se enxerga já não pode ser desfeito. Mas cuidado, há um preço para essa visão. O preço de nunca mais voltar a dormir na ilusão confortável da ignorância. Você sente que algo está se mexendo aí dentro? Que há palavras neste exato momento desenterrando lembranças que você nem sabia que ainda doíam? Isso não é coincidência. Isso é o chamado. O chamado para a travessia que Carl Jung descreveu, do ego à totalidade, do papel de vítima à posse do próprio poder. Mas antes de atravessar, é preciso ver. Ver quem está diante de você e ver quem você se tornou ao lado dele. Porque às vezes o maior golpe não é o que você dá, mas o que você para de aceitar. E agora que você chegou até aqui, me diga, quem realmente está controlando essa história? Você ou a sombra que ainda vive disfarçada de amor? Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro
E quando terminar, volta aqui e comenta: eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo, para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Você começa a notar que algo está fora do lugar, mas não sabe dizer exatamente o quê. Como se cada conversa que antes parecia genuína, agora soasse ensaiada. Como se cada gesto de cuidado tivesse um fio invisível preso a ele, puxando você para um lugar que nunca escolheu. É sutil, muito sutil, e talvez seja por isso que seja tão perigoso. O narcisista psicopata não mente para você da forma tradicional. Ele corrompe a sua percepção da verdade. Isso, como diria Jung, é uma forma de possessão simbólica. Sua consciência é invadida sem violência, mas com precisão cirúrgica. Você ainda tenta racionalizar. Talvez seja só estresse. A culpa é minha, estou exagerando. Mas ele foi tão bom comigo naquele dia. E assim, começa o envenenamento silencioso da sua bússola interna. Quando Jung falou da perda da alma como um fenômeno coletivo e individual, ele estava se referindo exatamente a isso. Ao momento em que você para de confiar em sua própria intuição e entrega a chave da sua realidade ao invasor psíquico. O narcisista sabe disso e se aproveita da sua dúvida como quem encontra uma fresta para fincar raízes. É nesse momento que o segundo golpe psicológico acontece e quase sempre passa despercebido. Não porque é pequeno, mas porque é meticulosamente camuflado. É o golpe da inversão arquetípica. O narcisista te convence de que ele é a vítima e você é o agressor. A manipulação emocional muda de forma. Ele começa a usar suas feridas contra você. Suas dores viram armas nas mãos dele. E o pior, você mesmo começa a empunhá-las sem perceber contra si. Veja bem, não é apenas chantagem emocional, é muito mais profundo. Ele cria situações onde suas reações naturais, como tristeza, raiva ou frustração, são distorcidas, dramatizadas e devolvidas para você com um espelho quebrado. Você grita? Ele diz que você é violento. Você se afasta? Ele diz que você o está abandonando. Você pede respeito? Ele acusa você de ser controlador. E aos poucos, sua identidade começa a se dissolver na lama da culpa. A dúvida agora não é mais sobre ele, é sobre você. Você passa a se perguntar se talvez seja mesmo cruel, instável, frio, mas não é. Você está apenas sendo destruído, de dentro para fora, com o seu próprio reflexo. Jung nos advertiu que o maior perigo não está na escuridão em si, mas no fato de que acreditamos que a luz que temos é suficiente. E é por isso que o narcisista se mantém tão poderoso. Porque ele se mascara de luz, se apresenta como empático, ferido, espiritualizado. Ele é, muitas vezes, o curador ferido. Uma figura que conhece os discursos certos, os afetos certos, os momentos certos para se vitimizar. E enquanto você se dedica a cuidar da dor dele, esquece da sua. Você se esvazia tentando preencher um poço sem fundo. Você nota que começou a pedir desculpas por coisas que nem entende mais. Começa a se antecipar ao humor dele, a medir suas palavras, a esconder sua alegria para não provocar ciúmes, a silenciar suas vontades para evitar brigas. Você não está mais vivendo, está se moldando para não ser destruído. E é nesse ponto que o jogo se inverte de vez. O narcisista já não precisa fazer esforço, você já está condicionado. E é aí que o segundo golpe revela sua face mais cruel. Você começa a se culpar por não ser suficiente, para quem nunca teve a intenção de te aceitar de verdade. Mas por que você ainda não foi embora? Porque mesmo sabendo de tudo isso, ainda há um fio invisível que te mantém preso. Porque o narcisista despertou não apenas suas dores, ele ativou arquétipos inconscientes que estavam adormecidos. Talvez o arquétipo do Salvador, que acredita que pode curar o outro com amor.
Talvez o do filho não amado, que aprendeu a buscar reconhecimento a qualquer custo. Talvez o do herói ferido, que transforma sofrimento em propósito. E assim você não enxerga a prisão, enxerga missão. Mas missão não é amor, é martírio. Há uma frase de Jung que ecoa aqui com precisão. Aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E aceitar, nesse caso, é ter a coragem de encarar a verdade sem as máscaras da esperança. O narcisista não quer amor, quer adoração. E quando não a recebe, se fragmenta. Por isso precisa te colocar como inimigo, mesmo que você esteja ajoelhado oferecendo paz. Ele não busca relação, ele busca reflexo. Um reflexo submisso que valide sua fantasia de grandeza. E tudo o que ameaça esse espelho será destruído. Você já notou que ele é sempre o injustiçado em todas as histórias que conta? Já percebeu que todo relacionamento anterior dele terminou com ele sendo traído, abusado, incompreendido? Isso não é coincidência. Isso é narrativa. É construção simbólica para neutralizar a sua desconfiança. Porque se ele sofreu tanto, como ele poderia estar te machucando agora? Esse é o golpe, o segundo golpe. Ele se faz de frágil para te transformar em monstro. E quando você tenta se defender, só reforça a imagem distorcida que ele criou sobre você. É um ciclo diabólico, é a alquimia do ego invertida. Mas existe um ponto de ruptura. Ele é silencioso, mas brutal. Acontece quando você começa a lembrar de quem era antes do controle, antes da culpa, antes da dúvida. É quando você recupera, mesmo que por segundos, a imagem do seu verdadeiro eu, aquele que existia antes de ser moldado pelas mãos do manipulador. Esse momento é sutil, mas poderoso, porque o narcisista sente, ele sabe, e vai reagir, vai dobrar o jogo, vai implorar, prometer, chorar, e se tudo isso não funcionar, vai te destruir com a máscara da vítima diante de todos. Então, eu te pergunto, quantas vezes você precisará ser crucificado para entender que a culpa não é sua? Quantas vezes vai se oferecer como ponte para alguém que só quer atravessar até destruir tudo do outro lado? Você não está exagerando. Você não está louco, você está acordando. E esse despertar, por mais doloroso que seja, é o que o narcisista mais teme. Porque um ser consciente é um espelho que ele não pode mais distorcer. Respira. Fica. A travessia está só começando. Ainda há outros golpes, mais precisos, mais profundos, mais libertadores. Mas você precisa estar inteiro para recebê-los. E estar inteiro às vezes significa se reconstruir com os pedaços que ele tentou apagar. Existe um momento quase imperceptível em que você deixa de pensar por si. As suas decisões já não são realmente suas. Você acorda, respira, fala, mas algo dentro de você foi silenciado. Aquela voz interior que antes te guiava como uma bússola, agora parece distante, apagada. E o que sobra no lugar dela? A voz dele, as ideias dele, os julgamentos dele, as verdades dele repetidas tantas vezes que se tornaram as suas. Mas algo em você ainda pressente. Você está vivendo dentro da mente de outra pessoa, como se sua consciência tivesse sido invadida por um invasor que não deixou rastros, só um rastro de culpa e dúvida. Carl Jung dizia que pensamentos têm identidade própria, que não pertencem ao ego, mas que o visitam como hóspedes. E o que o narcisista psicopata faz é exatamente isso. Ele planta pensamentos na sua psique. Sem que perceba, você começa a questionar suas amizades, seus familiares, suas memórias, até seus próprios sentimentos. Você começa a se autoanalisar com os olhos dele. E aqui está a perversidade oculta do processo. Você acha que está se tornando mais consciente, quando na verdade está se desconectando de si. Isso não é clareza,
é confusão estruturada. E é nesse cenário de caos disfarçado de ordem que o terceiro golpe psicológico acontece. E esse, meu Deus, esse é mortal. Ele te esvazia para depois se apresentar como sua única fonte de sentido. É o golpe da substituição identitária. Ele não apenas manipula suas emoções, ele reconstrói sua estrutura psíquica com base na necessidade dele, e o faz com carinho, com afeto, com uma paciência quase divina. Mas é uma paciência doentia, porque ela não espera sua cura. Ela espera sua rendição. De forma quase hipnótica, ele vai apagando as bordas que te separavam dele. Você começa a se moldar ao desejo dele, a seguir padrões emocionais que não eram seus, a aceitar definições de amor que antes te causariam náusea. E, de repente, já não sabe mais o que gosta, o que sonha, o que precisa. Tudo o que resta é a presença dele e a ausência de você. Jung chamaria isso de processo simbiótico invertido, onde a individualidade não se funde para crescer, mas se apaga para servir. Você se percebe explicando suas escolhas como se estivesse em um tribunal invisível, justificando suas roupas, seus horários, seus silêncios. E ele, como juiz do que é ou não aceitável, vai decidindo o que pode ser vivido. A sua autonomia emocional morre devagar, sob aplausos, porque ele não te proíbe de ser. Ele apenas te convence de que você não deve ser. E quando você concorda, mesmo sem perceber, o terceiro golpe se conclui. Você aceita que seu valor depende do olhar dele. E esse olhar muda constantemente. Porque quanto mais você cede, mais ele exige. Quanto mais você tenta agradar, mais ele se distancia. Ele cria uma escassez emocional planejada. Um sistema de recompensa imprevisível onde você nunca sabe se será amado ou punido. Isso te vicia, porque seu corpo começa a buscar aprovação como se fosse oxigênio. Sua mente vive em alerta, tentando decifrar o humor dele, prever as próximas palavras, evitar o próximo ataque silencioso. E tudo isso te consome como uma febre sem nome. Um delírio sem remédio. O mais cruel é que ele não parece cruel. Ele parece preocupado, parece cuidadoso, parece sensato. Mas toda essa aparência é fachada para um projeto mais profundo. Te manter em um estado de dependência simbólica. Você não depende financeiramente, nem fisicamente, mas sim emocionalmente, psicologicamente, energeticamente. E é aqui que o laço aperta de vez. Porque se você tentar romper, vai sentir que está abandonando a si mesmo. Porque agora, ele mora dentro de você. Mas o que ninguém te conta, e o que Jung sussurra por trás de suas teorias, é que tudo que foi introjetado pode ser expurgado. Toda ideia alienígena pode ser devolvida. Todo vazio construído pode ser reconhecido como ilusão. E esse é o começo da reversão do terceiro golpe. Não se trata de lutar contra o narcisista. Trata-se de lutar contra a versão de você que ele criou. Porque essa versão, obediente, apagada, dependente, foi construída com base no medo. E o medo é o alimento mais fiel do narcisista. Se você deixar de temê-lo, ele se desfaz. Mas libertar-se desse domínio não é simples. Porque você foi condicionado a confundir controle com amor, presença com salvação, silêncio com paz. E quando começa a cortar os fios, o narcisista reage. Ele ativa os gatilhos mais profundos da sua história. Toca na criança abandonada, na adolescente rejeitada, no adulto cansado. Ele sabe onde te feriram antes dele e usa isso como trilha para te manter onde ele quer. Por isso, sair dessa dinâmica exige mais do que coragem. Exige consciência expandida. Exige que você veja o que está além da superfície. Que você ouça a si mesmo, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Você percebe que começou a se afastar de quem te amava,
a duvidar de quem te apoiava, a questionar pessoas que sempre estiveram ao seu lado, porque o narcisista fez você acreditar que só ele era seguro, que o mundo lá fora era hostil, que ninguém te entenderia como ele. Mas essa não é proteção. É isolamento, é prisão emocional disfarçada de cuidado. E quando você nota, já está longe demais para lembrar o caminho de volta. Mas ainda há uma trilha. Sempre há. E ela começa com um sussurro interior que você precisa reaprender a ouvir. Eu existo, mesmo sem ele. Nesse momento, talvez a dor aumente, porque o vazio que ele deixou começa a mostrar seu verdadeiro tamanho. E você percebe que passou tanto tempo tentando ser tudo para ele, que deixou de ser qualquer coisa para si. E aqui, na crueza dessa dor, na intensidade desse luto, é onde mora a chave para a libertação. Porque quando o eu real começa a gritar, o falso eu, aquele que foi moldado, começa a ruir. E você sente medo, sim, mas também sente vida. Não se apresse, não corra, mas também não volte. O terceiro golpe psicológico só é definitivo se você permitir que ele permaneça em silêncio. Quando você nomeia, ele perde poder. Quando você entende, ele se dissolve. E quando você escolhe, você reconstrói. Não para agradar, não para provar nada, mas para recuperar o que nunca deveria ter sido entregue. Sua consciência, sua voz, seu centro. Você começa a estranhar os seus próprios sentimentos. Tudo dentro de você parece desalinhado, como se houvesse um eco no lugar onde antes morava a certeza. Há uma inquietação constante, uma sensação de ausência, mas você não sabe o que está faltando. Ou melhor, você até sabe, mas não quer admitir, porque o que está faltando é você, aquela versão inteira, espontânea, viva. A sua essência foi gradualmente engolida por uma presença tão dominante, tão magnética, que você só percebeu o estrago depois que o espelho já estava quebrado. Carl Jung dizia que o encontro com o outro é também o encontro com o próprio abismo. E é no olhar do narcisista psicopata que você vê pela primeira vez o tamanho exato do seu vazio emocional. Ele não cria esse buraco. Ele apenas revela e depois manipula, porque quem conhece o ponto exato onde você sangra, controla o fluxo. E é aí que entra o quarto golpe psicológico, um dos mais letais. Ele transforma o seu vazio em espelho e te faz acreditar que o problema dele é você. É uma dança cruel. Ele projeta suas falhas, seus monstros internos, suas frustrações e desamores em você. E você, anestesiado pela manipulação, os aceita como se fossem seus. E não, é porque você é fraco. É porque, em algum nível, aprendeu a ser o depósito emocional de quem diz te amar. Talvez porque, em algum momento da infância, você precisou carregar as dores dos seus pais. Talvez porque amar, para você, sempre veio acompanhado de culpa, silêncio e adaptação. E o narcisista psicopata fareja exatamente isso. Ele transforma você no espelho, onde ele pode se livrar da própria podridão. Ele não assume suas falhas, ele as despeja e faz isso com uma naturalidade assustadora. Ele te culpa por suas frustrações profissionais, por seus fracassos emocionais, por seus acessos de raiva, de ciúmes, de frieza. Você passa a ser o culpado até por aquilo que ele fez antes mesmo de te conhecer. E por mais absurdo que pareça, você aceita, porque ele é convincente, porque ele chora, porque ele diz que nunca foi assim com ninguém, porque ele sempre tem uma história traumática para justificar o mal que te faz. Jung falava da projeção como um dos mecanismos mais destrutivos da psique humana, e o narcisista é mestre nesse ofício. Ele transfere sua sombra para você e se apresenta como vítima da sua própria criação. E você, que ainda acredita que pode salvá-lo, tenta compensar, tenta explicar, tenta amar mais, ceder mais, dar mais.
E quanto mais você dá, mais ele suga, não porque precisa, mas porque pode, porque você permitiu, e porque ele sabe que você não percebeu que está vivendo dentro do vazio dele. O quarto golpe é silencioso e corrosivo. Você começa a se tornar a versão que ele inventou, não porque ela é verdadeira, mas porque é a única que ele reconhece. E em algum nível você quer ser reconhecido, quer ser visto, quer ser aceito. Então você deixa de rir alto, de fazer piadas, de usar a roupa que gosta, de falar com aquela amiga, de visitar aquele lugar. Você deixa pedaços de si por onde passa, até que tudo o que sobra é um reflexo distorcido, ansioso por aprovação. Mas aprovação de quem? De alguém que só se alimenta da sua negação? Há momentos em que você tenta se afirmar, tenta impor limites, tenta recuperar a voz. E é aí que ele ativa o dispositivo emocional que garante o controle. O abandono. Simbólico. Ele some, ele esfria, ele silencia, ele te exclui emocionalmente. E esse silêncio, para você, é mortal, porque ativa feridas antigas, traumas não resolvidos, medos profundos de rejeição. O narcisista sabe disso e usa o silêncio como punição, não como pausa, não como reflexão, mas como arma. E você cede, de novo, pede desculpas por sentir, por existir, por querer, por lembrar que tem necessidades. E então ele volta, generoso, amoroso, quase celestial. E esse retorno cria em você uma associação perversa. Você começa a acreditar que o amor exige sacrifício, que ser amado é ser esquecido e depois perdoado, que receber afeto depende da sua anulação. Esse é o ponto onde o quarto golpe se consolida. Quando você acredita que não é digno de amor, a menos que esteja sangrando por ele. Mas e se eu te dissesse que o vazio que ele te fez sentir nunca foi seu, que o peso que você carrega nos ombros é a bagagem emocional de alguém que se recusa a lidar com os próprios monstros? Que a dor que pulsa dentro de você não é sinal de culpa, mas de despertar, porque só quem está acordando sente esse incômodo. Só quem está voltando para si sente esse estranhamento. A ferida não é sinal de fraqueza. É o lembrete de que você ainda está vivo, mesmo depois de tanto apagamento. O quarto golpe só funciona enquanto você acredita que é espelho, mas você não é reflexo. Você é origem, é raiz, é centro. E não há manipulação que sobreviva à força de alguém que decide se ver com os próprios olhos. Carl Jung dizia: a sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é isso que está começando a acontecer aqui. Você está despertando e talvez, pela primeira vez, comece a se perguntar: e se eu não fosse o problema? Mas a resposta: você foi acusado, diminuído, silenciado. Mas agora algo dentro de você quer gritar, não por vingança, não por raiva, mas por liberdade. E essa liberdade começa com uma decisão, a de não aceitar mais carregar dores que não são suas, a de não permitir mais que a mente do outro dite o ritmo do seu coração, a de não ser mais o espelho de um vazio, mas o sol que dissolve qualquer sombra que tente te apagar. E quando esse sol nascer, o narcisista psicopata vai estremecer, porque ele só existe no escuro. Ele só sobrevive em mentes que duvidam de si. Ele só se alimenta de quem esqueceu que nasceu inteiro. E você está lembrando. Às vezes, a maior armadilha é aquela que não se parece com uma. É suave, aconchegante, quase sagrada. Você se aproxima porque ela parece cura. Mas, quando menos espera, está preso em um ritual de autossabotagem que carrega o nome de amor. O narcisista psicopata não apenas te captura, ele te consagra, ele te transforma em altar e depois te sacrifica sobre ele, lentamente, com um sorriso, de quem jura que está te salvando.
E é nesse campo simbólico, onde o trauma se disfarça de destino, que acontece o quinto golpe psicológico. Não se engane. O narcisista não quer apenas o controle. Ele quer transcendência. Mas uma transcendência doentia, distorcida, construída sobre os escombros da sua individualidade. E quando ele percebe que está te perdendo, que sua consciência está despertando, que você começa a olhar para ele com olhos que não pedem mais aprovação, é aí que ele invoca seu último feitiço, um encantamento, um retorno, uma oferta final de tudo aquilo que você sempre quis, como se ele tivesse finalmente entendido, como se agora fosse diferente, como se o amor estivesse finalmente maduro. Carl Jung chamava isso de retorno da sombra com vestes de luz. O mal, para ser aceito, precisa parecer belo, precisa parecer reparador, precisa parecer familiar. O quinto golpe não é um ataque, é uma promessa, uma performance cuidadosamente orquestrada para atingir o seu ponto mais vulnerável, a esperança. Aquela fagulha que ainda resiste em acreditar que, no fundo, ele vai mudar. Que, no fundo, você não sofreu à toa. Que talvez ele tenha percebido o quanto te machucou e queira reconstruir tudo. Ele não quer, mas finge como ninguém. Você percebe o tom da voz mais doce, as mensagens inesperadas, as lembranças do início sendo reavivadas, os planos antigos, ressuscitados com novas promessas. Ele fala do futuro com você. Ele pede perdão com lágrimas que parecem sinceras. Ele diz que se perdeu, mas que agora entendeu. Ele diz que você é o único, o certo, o essencial. E por um momento, você vacila, porque aquilo toca exatamente na parte que ainda quer acreditar que o amor pode consertar qualquer coisa. Mas o que está acontecendo ali não é reconexão, é reinfecção. Esse é o quinto golpe psicológico. O ciclo de idealização tardia. Ele devolve a fantasia exatamente quando você está prestes a acordar. Isso para a psique é brutal, porque agora, depois de tudo, você começa a duvidar de novo. Será que fui duro demais? Será que agora ele entendeu? Será que todo esse sofrimento finalmente ensinou algo a ele? Será que esse é o momento da virada? Não. Isso é o retorno da droga com nova embalagem. É a mesma prisão com as paredes pintadas. Jung nos ensinou que o inconsciente é cíclico e que tudo aquilo que não é resolvido se repete, não por acaso, mas por insistência, da alma em ser ouvida. E o narcisista usa esse ciclo como um palco. Ele interpreta com maestria a versão que você sempre quis que ele fosse. E nesse teatro emocional, você sente que talvez tenha vencido, que finalmente o monstro se rendeu ao amor. Mas o que você não vê ainda é que esse é o último ato antes do colapso. É a calmaria antes do novo afogamento. É a isca final, porque assim que você cede, ele muda. Rápido, quase imediatamente. Volta aos padrões antigos, aos silêncios, aos desprezos, à manipulação. E agora, com um agravante, você volta com mais dor ainda, porque percebe que até sua esperança foi usada contra você. O que ele queria não era você, era o controle. E quando ele vê que pode recuperá-lo com promessas, ele promete. Não porque sente, mas porque sabe que você ainda sente. E esse é o campo mais perigoso da guerra, aquele onde você ainda quer que o inimigo seja amigo. Você passa a ter medo do que sente, medo da sua própria esperança. Isso gera um trauma profundo, que Jung chamaria de fratura arquetípica, quando o símbolo do amor se torna na sua mente um símbolo de destruição. Quando o toque afetuoso evoca dor. Quando o eu te amo se transforma em aviso de caos. E mesmo assim você fica, por minutos, por dias, por ciclos, porque sair não é apenas fechar uma porta, é enterrar uma parte de você que ainda acredita. Mas o quinto golpe só funciona enquanto você não vê o padrão. Quando você começa a reconhecer a repetição,
quando enxerga que tudo aquilo já aconteceu antes, quando percebe que cada pedido de desculpas vem seguido da mesma dor. Algo começa a ruir dentro do encantamento. E então, pela primeira vez, você enxerga o script, o teatro, as falas decoradas, os gatilhos ativados. E quando você vê tudo isso, o encanto se quebra. O narcisista perde o brilho. E você, mesmo, ainda ferido, começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Verdade. A verdade é fria, às vezes, dolorosa, mas ela é real. E só o real pode curar. Carl Jung escreveu que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E esse é o momento em que a luz verdadeira surge, não como espetáculo, mas como lucidez. Você começa a dizer não. Começa a ignorar os textos longos, a não reagir às provocações, a não responder com desespero, a não ceder ao choro ensaiado. E esse silêncio, o seu, é a única coisa que ele não sabe manipular. Você não precisa gritar, provar, justificar, precisa apenas ficar. Ficar com sua dor, ficar com sua consciência, ficar com sua verdade, porque esse ficar é o que vai te libertar. O quinto golpe tenta te reconquistar, não por amor, mas por ego. E o que você precisa fazer é não retornar, não voltar ao lugar onde a sua alma foi esvaziada, porque o que você procura nele só vai encontrar em si. E então, talvez pela primeira vez, você fecha a porta, sem cena, sem grito, sem explicação. E perceba que a verdadeira liberdade não é sair de um relacionamento, é voltar para dentro de si e encontrar alguém inteiro esperando por você. Você não saiu ileso, ninguém sai. Mas talvez essa não seja mais a questão. Talvez a verdadeira pergunta agora não seja como escapar, mas o que ficou vivo em mim apesar de tudo. O silêncio que paira depois do grito, a respiração que persiste após o sufoco, a pequena luz que ainda pulsa sob os escombros. Isso é você, inteiro, ainda que trincado, ainda que em reconstrução, porque o que o narcisista tentou destruir nunca foi o seu corpo, foi a sua presença. E se você ainda está aqui, escutando, sentindo, algo já começou a retornar. Você pode ouvir? Não com os ouvidos, mas com aquele lugar dentro de si onde as verdades sussurram. Esse lugar que Jung chamava de o centro do self, onde a alma se encontra com o mistério, onde tudo o que é real vive em silêncio, mas pulsa com intensidade. E agora que os véus caíram, que as máscaras foram reconhecidas, que os encantos foram rompidos, você está de novo diante de si, cru, vulnerável, vivo. A travessia que você fez não foi sobre ele. Nunca foi. Foi sobre tudo aquilo que você acreditou precisar ser para ser amado. Foi sobre os pactos invisíveis que você assinou com a dor, acreditando que suportá-la traria sentido. Foi sobre o eco de ausências antigas que o narcisista apenas soube tocar, mas que estavam aí muito antes dele. E agora você começa a ver. A ferida não era o fim, era a porta. Você reconhece os símbolos agora, o olhar que paralisa, a palavra doce que fere, o abraço que isola, a ausência que controla. Cada um desses gestos se tornou linguagem dentro de você, e onde antes havia confusão, há agora tradução. A sombra foi nomeada. A fantasia foi desfeita, e o que resta é uma lucidez que queima e cura ao mesmo tempo. Jung não prometia leveza, ele prometia inteireza. E é isso que você está construindo. Você voltou de um território onde muitos se perdem, de uma selva emocional onde os caminhos eram labirintos e as flores, armadilhas. Você andou sobre espelhos, carregou silêncios como armaduras e ainda assim chegou aqui. E talvez ainda não saiba como seguir, mas agora sabe como não voltar.
Isso já é um renascimento. Você começa a perceber que não precisa mais provar que é bom, que merece, que basta, porque agora você sente. Sente com o corpo, com a alma, com a memória, que ser inteiro não exige permissão, que ser você não é ousadia, é direito. E esse sentimento, por mais tênue que seja, é inquebrável, porque não foi dado, foi descoberto. E o que é descoberto nunca mais se perde. A imagem dele começa a desaparecer. Não porque você o venceu, mas porque não precisa mais dele para se entender. O espelho que ele oferecia era distorcido. E agora, você olha para dentro e vê algo mais profundo. Um reflexo que não pede perdão por existir, que não implora por amor, que apenas é. E esse ser, esse núcleo silencioso que sempre esteve aí, começa a crescer. E a crescer. Até que preenche tudo. Dias virão em que a saudade confunde, em que a memória tenta romantizar o veneno, em que o corpo sente falta daquilo que a alma rejeita. Mas mesmo nesses dias, haverá uma força invisível, construída aqui e agora, que te manterá em pé. Essa força tem nome: consciência. E ela será sua companheira mesmo nos silêncios mais escuros. Então, se algo dentro de você tremeu, ecoou, despertou, não ignore. Isso é você voltando, isso é você se libertando, isso é você respondendo à sombra com luz. Não uma luz de palco, mas uma luz subterrânea que aquece sem mostrar, que transforma sem anunciar, que cura sem alarde. A ferida é o lugar por onde a luz entra, mas é a sua coragem que a faz permanecer. Se este mergulho tocou você de alguma forma, deixe sua presença registrada. Escreva nos comentários o que despertou. Compartilhe com alguém que precise de espelhos limpos. Inscreva-se se quiser continuar trilhando caminhos onde a dor não é fim, mas portal. Porque isso não termina aqui. Isso apenas começou a existir dentro de você.